Gente, já é a sexta vez que eu tento gravar esse vídeo. Ou o computador trava, ou é a câmera que trava, ou alguma coisa acontece. Mas eu quero muito gravar esse vídeo porque é a pergunta que mais me fazem a respeito do meu trabalho, que é: como é que é o seu atendimento? Como você trabalha, o que, que é a TCC, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que seria a TCC, e trabalho também com a terapia do esquema. Neste vídeo aqui, eu quero me concentrar mais na parte da TCC, terapia cognitivo-comportamental. Tá? Mas como já travou algumas vezes, gente, se travar, vai ficar com um defeitinho aí no meio do vídeo e tudo mais, mas a gente vai tocar o pau, né? Vamos tentar fazer esse negócio para dar certo e a gente conseguir subir esse vídeo, né? Eu acho que facilita quando tem um vídeo gravado do que eu ficar escrevendo lá e respondendo para você, que daí você já consegue ver como é que eu falo, como é que eu trabalho e tudo mais, já tem uma proximidade um pouco maior do que eu escrevendo o que, que é o meu trabalho, né? Então facilita para quem está procurando aí um processo terapêutico e gostaria de conhecer uma das linhas, né? E essa é a abordagem que eu trabalho neste momento. Então vamos lá. Terapia cognitivo-comportamental trabalha com cognição e comportamento, né? Para a gente entender cognição, eu fiz uma breve apresentação aqui, porque daí ficaria mais fácil, ficar mais lógico para você. É claro que é ilustrativo e eu não tenho interesse, intuito nenhum de contemplar todos os meandros da terapia cognitivo-comportamental. É só para você conseguir entender como é que é a estrutura do trabalho, a estrutura macro do trabalho, né? Porque em 20, 30 minutos, obviamente, eu não consigo dar conta de toda a complexidade. Mas, enfim, eu fiz aqui uma apresentação para você entender, né? Já vou compartilhar com você. E é importante a gente entender que a nossa cognição ela é formada ali desde a hora que os nossos primeiros grupos de neurônios começam a ser formados, tá? Então, os nossos neurônios, eles vão pegando impressões a partir das experiências que a gente vive e entendendo, o mundo funciona assim, certo? Então, quando o mundo funciona dessa forma, eu devo reagir dessa forma. Basicamente é isso. Então, as primeiras cognições que a gente vai formando lá na nossa primeira infância, a gente vai chamar de crenças centrais, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Essas crenças centrais, certo? Elas são formadas a partir das experiências que a gente vai tendo na nossa primeira infância, a gente vai entendendo a lógica, né, de que é assim que o mundo funciona. Essas lógicas a gente vai levar muitas vezes até para o resto da vida, né? E as experiências que a gente vai tendo até hoje vão formando novas cognições. Nosso cognitivo ele está em constante aprimoramento. Então, só que essas crenças primeiras ali, essas centrais, elas vão dar origem a outras crenças, né? É como se eu fosse construindo em cima daquele conceito, em cima daquela lógica, certo? Então, dentro dessas crenças, a gente vai ter crenças que são funcionais e crenças que são disfuncionais, tá bom? O que são crenças funcionais e disfuncionais? Crenças funcionais são aquelas que ajudam a gente a viver nessa realidade que a gente vive aqui. Crenças disfuncionais são aquelas que atrapalham a gente a viver nessa realidade. Então, basicamente, as que são funcionais são coisas que você não precisa ter experienciado na tua vida. A crença é construída a partir da experiência, só que ela já vai provocar julgamentos para outras experiências, lógicas para outras experiências, né? Então, tem coisas que a gente toma decisão sem ter nunca experienciado algo daquilo, sabe? Eu vou comprar em tal lugar porque o lugar é melhor, ou eu vou em tal horário porque é mais seguro, vai ter menos trânsito e tudo mais. Às vezes nem é. Quem vive lá fala assim, nem é, né? O trânsito aqui, né, é tranquilo o dia inteiro, mas a gente acredita que em tal horário vai ser mais tranquilo. De qualquer forma, não são crenças que atrapalham, até ajudam a gente a viver nessa sociedade, né? São crenças que não causam dor, nem sofrimento pra gente. Elas otimizam a nossa tomada de decisão com relação ao nosso comportamento. Muitas vezes só com base na lógica a partir das
situações que a gente já experienciou, ok? Então, as crenças funcionais são crenças que ajudam a gente a viver nessa sociedade. Aqui no consultório, eu trabalho com dor, com sofrimento. Então, a gente vai dar mais atenção aqui para as crenças disfuncionais. É claro que eu vou querer que as crenças funcionais cresçam de tamanho, mas a gente vai dar atenção para as crenças que estão causando sofrimento, que são as disfuncionais. E a psicologia conseguiu organizar essas crenças aqui em 3 grandes grupos, tá? Que seriam crenças de desamor, desvalor e desamparo. Importante eu ressaltar aqui que isso aqui é a ponta do iceberg, tá? Dentro desses grupos tem um monte de informação, tem muita coisa. Então, desamor, desvalor e desamparo são nomes de um grupo gigantesco de informações, que eu vou tentar resumir aqui para vocês, né, para ficar fácil de entender. Então, crenças de desamor. Crenças de desamor são todas aquelas crenças que me levam para uma condição de não ser amada, certo? Ou de não ser digna de amor ou de afeto. É como se tudo fosse, não fosse de graça, como se eu não merecesse um amor de graça, eu tivesse que pagar por ele, né? Então você já percebe que muitas vezes eu preciso fazer muito mais coisas para conseguir ser amada, sabe? Eu sinto que, eu vou fazer isso para que tal pessoa goste de mim, né? Às vezes eu tenho que ser muito boazinha para que as pessoas gostem de mim, eu não posso dizer não de jeito nenhum para que as pessoas gostem de mim. Eu tenho que tudo aquilo que eu faço para ser amado parte de um pressuposto de que eu já não sou amada, percebe? E isso causa um sofrimento muito grande na pessoa, porque ela sente que ela não pertence, ela sente que ela não, ela precisa fazer mais do que as outras pessoas normais para que elas sejam amadas, e ela sempre parte de um pressuposto. Nossa, agora passou uma moto aqui bem barulhenta, gente, mas espero que não tenha pego. Deve ter pego, sinto muito o ruído. Mas assim, as pessoas que têm a crença de desamor, elas sempre vão partir de um pressuposto de que ela não pode pedir ajuda, de que ela não pode atrapalhar as pessoas, que às vezes ela pedir ajuda significa atrapalhar as pessoas, percebe? Assim, como ela entende ou internaliza que ela não merece afeto genuíno sem ela ter feito nada. E às vezes ela tá estranha quando alguém gosta dela, ela já acha que tá querendo alguma coisa, né? A gente vai dar alguns exemplos aqui mais pra frente para você entender. Faz sentido? Então, crença de desamor. Eu não mereço amor, eu não mereço afeto. Ok? É importante ressaltar que isso tudo é inconsciente, tá? A pessoa não tem consciência disso. Se eu perguntar para todo mundo aqui na rua, né? Sai na rua fazendo um questionário, você acha que você merece ou não merece ser amado? Na grande maioria das pessoas vai dizer que sim, eu mereço ser amada. Mas uma pessoa que está com essa crença ativa de desamor, ela não vai se comportar como se ela fosse amada, sabe? Eu dou um presente para ela já fica pensando quando é que é o aniversário da Carol para eu poder devolver esse presente, né? Como que eu faço para... Então, você entendeu, né? A crença de desamor é uma crença inconsciente de que eu não mereço amor. Próxima crença de desvalor. É como se eu me aplicasse aqui valores negativos, como se eu fosse ruim. Eu sou mal, eu tenho culpa. Pessoas com crença de desvalor fortes, elas podem ser muito rígidas consigo mesmas, ou elas podem, de fato, acreditar que elas são más e cometer crimes, né, por exemplo, ou fazer coisas erradas, né, se identificar com algo ruim, ou elas podem ser, assim, num nível de rigor, de não pode passar erro, não posso errar. Ou eu tenho que trabalhar muito mais do que as outras pessoas para ninguém ter nada de ruim para falar de mim. Olha só, eu trabalho a mais, eu faço muito além para que ninguém tenha nada de ruim para falar de mim. Não é porque eu quero afeto, não, é para que as pessoas não tenham nada de ruim para falar de mim. Ou tem questões relacionadas à punição. Se eu tô errado, pensa na lógica. Se eu sou ruim, se eu tô errado, então eu tenho que me punir de alguma forma. Então,
Algumas pessoas que têm crença de desvalor, de alguma forma, escolhem muitas vezes o caminho mais difícil, ou escolhem caminhos de sofrimento mesmo, ou já entram com uma certa punição, né, fazendo mais, ou sofrendo mais por algumas coisas. Coisas até que poderiam ser simples para a grande maioria das pessoas, ok? Então, crença de desvalor, a sensação, uma crença internalizada, não é uma sensação, é uma crença internalizada de que eu sou um mal, eu sou ruim, e aí o que eu faço com isso vai chegar lá no comportamento. Próxima crença é a crença de desamparo. A crença de desamparo é uma crença que pode atrapalhar bastante a carreira, viu, da gente. Todas as outras atrapalham, tá, gente? Em todos os segmentos da vida, inclusive o desamparo também atrapalha em outras áreas, né? Porque são crenças disfuncionais. Mas o desamparo, ele dói na carreira. Por quê? A crença de desamparo é uma crença de insuficiência. Tá? É uma sensação, é uma crença, na verdade, não é uma sensação. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque gera uma sensação, né? Mas é uma crença de que eu não tenho o suficiente. Eu nunca tenho o suficiente, sabe? É como se eu quisesse fazer alguma coisa e eu sempre precisasse de outros recursos para conseguir fazer essa coisa. Seja ele conhecimento, então você vai ver que muitas vezes eu vou procurar muitos cursos e aí os cursos online, né? As coisas estão ganhando muito dinheiro com pessoas que compram os cursos e nem conseguem concluir, porque o que está fazendo com que ela compre o curso não é a necessidade do curso, é sim a sensação que ela tem de que ela não tem suficiência, que ela não consegue dar conta dos problemas que ela tem, né? Para resolver com o arsenal de informações que ela já tem, né? Então ela vai comprando um monte de coisa, né? Ou até coisas físicas mesmo, não só cursos. Eu posso comprar coisas, mas pode ser também uma pessoa que ela não aceite desafios, porque ela acha que ela não pode, que ela não tem condição. Muitas vezes tem uma pessoa que não quero avaliar nem julgar ninguém, mas assim, tipo, no grau comparativo de ferramental, essa pessoa tem menos ferramentas do que você, que já conseguiu um monte de ferramenta, e você que tem uma crença de desamparo, não consegue ter produtividade com essas ferramentas. Você sempre acha que precisa de mais. E aquela pessoa que tem até menos ferramenta que você já está voando, está conseguindo usar. Por quê? Ela acredita que aquilo é suficiente e ela bota em uso, ela bota em prática, ela vai usar o recurso que ela tem, né? Já quem tem uma crença de desamparo, ele sempre está de olho naquilo que não tem. E você concorda comigo que isso é um sofrimento absurdo? Porque o número de coisas que eu não tenho, não importa o tanto de coisas que eu tenha, tá? Mas o número de coisas que eu não tenho sempre vai ser infinitamente maior das coisas que eu tenho, porque é limitado o universo das coisas que eu posso ter e as coisas que eu não tenho. O céu é o limite, né? Não tem, o céu nem é o limite, ele é o limite que a gente imagina, mas imagina, não tem limite para aquilo que eu não tenho. Né? Eu sempre vou achar falta em alguma coisa e isso pode travar o desenvolvimento de carreira, ok? Então, as 3 crenças, de uma forma muito resumida, seriam desamor, desvalor e desamparo, ok? Então, vou voltar aqui para a apresentação para a gente dar sequência no caminho cognitivo aqui. Então, desamor, desvalor, desamparo, essas crenças centrais, como eu falei para você, o nosso cérebro ele gosta de lógica, então elas vão desenvolver crenças secundárias que a gente vai chamar de regras, né? É aquela brincadeira de ser então. Então, se eu não sou amada, então o que eu devo fazer com isso? Né? De novo, o céu é o limite para a criatividade humana, eu não estou aqui para dar todos os exemplos, tá? Mas assim, por exemplo, já que eu não sou amada, então eu não posso atrapalhar, não posso incomodar. Ou já que eu não sou amada, então eu não posso dar trabalho para ninguém, certo? Ou já que eu não sou amada, eu não posso dizer não. E é interessante que isso ainda é inconsciente, mas eu não consigo quebrar essa regra, mesmo sem ter consciência dessa regra, eu não consigo quebrar ela de jeito nenhum, né? É como se eu tivesse uma obrigação
de fazer essas coisas, de agradar as outras pessoas e assim por diante. Então, se eu sou ruim, se eu sou má, então eu tenho que sofrer mais. Ou então eu tenho que. Não posso desfrutar da vida, pode ser também. Não posso me divertir, não posso aproveitar. Ou, vamos lá. Se eu sou ruim, não pode passar erro, né? Ou se eu sou insuficiente, né? Se eu não tenho amparo, se eu sou desamparado. Então, eu não posso aceitar desafios, ou eu tenho que ter tudo muito mastigado. Por mais que eu tenha conhecimento, eu não tenho segurança para fazer as coisas, ou eu tenho que saber de tudo. Sabe, eu tenho que saber de todas as informações que existem no mundo. Eu não posso dizer que eu não sei e dizer, não, nunca ouvi falar, principalmente se for da tua área, sabe? Alguém vem, e eu sou psicóloga, vem e pergunta para mim, Carol, você já ouviu falar do novo conceito de terapia, tal coisa? Ah, sei. Não faço ideia, nunca ouvi falar sobre isso, mas não conheço sim. Porque ficaria feio para mim dizer que não, eu não quero admitir esse desamparo, né? Então, assim, são regras, certo? Existem várias formas de eu conseguir interpretar ou criar regras aqui para mim, mas eu vou sempre ter regras rígidas de como eu devo proceder nesse mundo, ok? Então, vamos para o próximo ponto aqui, né? Que daí sim a gente vai para parte consciente, onde eu consigo ter consciência, eu consigo perceber o que está acontecendo. E a primeira coisa que vai vir aqui nessa consciência, então eu fiz esse marzinho verde aí, né? Entendendo que debaixo dessa linha verde está tudo turvo, tá? Nada, você não enxerga nada ali para baixo, ninguém consegue enxergar. Mas subindo para a parte da consciência, é como se assim, acontece alguma coisa, joga uma pedra nesse mar. Essa pedra vai bater em algum canto lá no fundo. Mas, independente, né, do que ela acertar lá no fundo, vai subir umas gotinhas, né? Eu joguei a pedra, sobe umas gotinhas para cima da água. Você concorda comigo que essas gotinhas que subiram, elas têm mais relação com o conteúdo que a pedra mobilizou do que com a própria pedra? E é aí que a gente vai falar dos nossos pensamentos. E por isso a TCC vai chamar pensamento de pensamento automático, tá? Porque o pensamento, às vezes as pessoas falam, mas você não pode pensar desse jeito, ou você tinha que pensar de outra forma, não, você tem que controlar seus pensamentos. Como é que faz para controlar os pensamentos? Eles são automáticos, eles são a ponta do iceberg de uma cognição inteira que vem ali por baixo, né? Então toda a tua cognição vai desembocar nos teus pensamentos. Então o que dá pra gente fazer com os nossos pensamentos é pensar, isso faz sentido mesmo? É a gente começar a questionar os nossos próprios pensamentos para ver se tem lógica. Porque lógica tem com a nossa cognição, mas tem lógica com a realidade, né? Então, eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente entender aqui. Lá embaixo, né, nos profundos da nossa cognição, nós temos as crenças centrais, que elas vão virar regras aqui, né? Elas vão formar regras de comportamentos que vão desembocar lá em algum momento nos nossos pensamentos, ok? Os pensamentos, eles vão permear ou gerar aqui também emoções. E essas emoções vão desembocar no nosso comportamento, certo? Este comportamento, ele pode ser um comportamento de enfrentamento, certo? Então, enfrentei aquela situação, certo? E não vou e talvez eu tenha que construir uma nova corrente aí, dando outros estímulos, né? Vocês vão entender já já o que eu estou querendo dizer. Ou ele pode ser de manutenção. Então, ou eu enfrento minhas crenças e meus pensamentos e dou um novo rumo para isso, quebrando o ciclo de manutenção, ou eu mantenho. Para enfrentar, eu tenho uma opção, que é enfrentar, né? E para manter, eu tenho 3 opções aqui, que seriam a crença. Que seriam agora já completei aqui o ciclo, que seriam evitação, hipercompensação e resignação, certo? Quais são os comportamentos, então, de manutenção? Eu evitar, eu fujo da situação,
certo? Ou eu me resignar, eu aceito aquilo como se fosse verdade, ou eu hipercompensar. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique fácil para entender. De novo, eu não vou me ater à complexidade desse exemplo, tá? Eu vou tentar colocar ele da forma mais simples possível, mas é claro que é muito mais complexo do que isso que eu vou explicar. Vamos supor que eu aqui tenha uma crença de desamor. Então, eu acho que eu não mereço. Hoje tá difícil com as motos, né, gente? Mas assim, eu acho que eu não mereço amor, ok? Então, se eu não mereço amor, né? Eu tô. Eu quero que isso seja verdade. É importante isso ser bem claro. Porque a gente pensa assim, uma pessoa que tem uma crença de desamor, tudo que ela quer na vida é ser amada. Mas, na verdade, a nossa cognição, ela quer estar certa. Ela não necessariamente ela quer ser amada, ela quer estar certa. Então, vamos supor, né? Eu adicionei ali no quadro um estímulo, né? Então, aqui veio, um estímulo, né? Vamos supor aqui que uma pessoa, ou um grupo de pessoas me mandem uma mensagem dizendo assim, Carol, a gente vai tomar um café em tal lugar. O que você acha de você tomar um café com a gente? Cara, uma pessoa que tem uma crença de desamor, claro que ela quer ser amada. Só que se essa crença tá aberta, tá ativa, imagina que essa pessoa jogou uma pedra no meu mar. Vai bater na minha crença de desamor. E vai subir um pensamento automático ali para me defender. Porque ele tá contra a minha crença cognitiva. Faz sentido? Talvez suba um pensamento dizendo assim: estão te chamando só por dó. Pensa só, o estímulo as pessoas me chamaram para tomar um café, me mandaram uma mensagem falando, olha, Carol, vamos tomar um café com a gente. E o primeiro pensamento não vou, né? Não vou porque essas pessoas estão me chamando só por dó. Quer dizer, eu pensei que elas estavam me chamando por dó. Fiquei triste com isso e tive uma ação de manutenção da minha crença, porque eu não tenho evidência nenhuma de que essas pessoas têm dó de mim. Pelo contrário, as pessoas me chamaram para sair com elas, né? Então eu tive um comportamento de manutenção que seria evitação. Mas eu poderia ter um comportamento de resignação, por exemplo, né? Tipo, até vou. Mas como eu tenho certeza que ninguém gosta de mim, que só me chamaram por dó, eu vou lá, sento num cantinho mais quieto da mesa, fico meio que mexendo no celular, não interajo com ninguém, não mostro um dente, né? Não faço nenhum esforço para ser gostada. E aí eu acabo mantendo isso porque eu vou me sentir de fora, eu vou sentir que realmente as pessoas não gostam de mim, né? Mas fui eu que me coloquei de fora da situação. Talvez eu até tenha essa percepção, mas eu não consigo deixar de sentir que as pessoas realmente não gostam de mim. Ou eu posso hipercompensar, de alguma forma sentindo que eu sou melhor, não é que a hipercompensação é como se fosse um excesso de alguma coisa. Na crença de desvalor, por exemplo, ela poderia ser um excesso de trabalho, ou no desamparo, trabalhar, aprender demais, ou comprar coisas demais, é sempre um excesso. No desamor, que seria o caso que eu tô dando exemplo para vocês aqui, poderia ser mais assim, as pessoas me chamaram, tá vendo como elas me adoram? Tá vendo como elas são minhas fãs, né? Eu já chego lá, sento do lado de pessoas que eu nem conheço e já sou a melhor amiga da infância em 30 segundos, entendeu? Eu acabo hipercompensando, né? Colocando algo muito maior do que é realmente esse convite aí para a situação. E por que eu resolvi fazer esse esquema? Porque esse esquema deixa bem claro o quanto as situações que a gente vive, né, geram emoções e geram pensamentos que são cíclicos. Né? Muitas vezes a gente fala, poxa, eu tô me sentindo assim agora, mas eu me lembro de sentir desse jeito também quando eu tinha lá 6, 7, 8 anos de idade.
Parece que eu sempre fui assim, parece que isso está acontecendo de novo. E muito possivelmente está com outros personagens, com outras situações, em outro cenário, né? Mas está acontecendo de novo, porque de alguma forma eu utilizei algum tipo de estratégia de manutenção. E aqui, na terapia cognitivo-comportamental, o que a gente vai fazer? É encontrar dentro do seu cognitivo, dentro das tuas cognições, as técnicas de enfrentamento. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente responde esses pensamentos? Como é que a gente consegue tornar mais funcionais essas crenças que estão causando sofrimento aqui pra gente, tá bom? Então, assim, eu espero ter ajudado aqui a você entender um pouquinho de como é o meu trabalho. Estou super à disposição para responder mais dúvidas, quem precisar. E se precisar de qualquer coisa, né, só chamar ali, tem as mensagens aqui na plataforma, ou pode me encontrar lá pelo Instagram também. Espero que tenha ficado claro aqui como que funciona o meu atendimento, o meu trabalho. Um grande abraço e espero que eu consiga gravar mais vídeos aqui para trazer mais informações sobre o trabalho para vocês. Grande abraço e até lá.